Linha Direta Mistério. As assombrações do Joelma. Uma tragédia que parou o Brasil. Mas por trás dessa tragédia, há um enigma. Até hoje, 31 anos depois do incêndio, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. Ainda tem uma remanescência de pessoas que morreram com fogo, que morreram com uma porção de sofrimento. Numa manhã encoberta por nuvens densas, em 1º de fevereiro de 1974, o Brasil parou diante de um horror indescritível. Histórias jamais explicadas emergiram das cinzas. Hoje, porém, não falaremos sobre as causas do incêndio, mas sim sobre aquilo que permaneceu ou despertou após a tragédia. Em 2005, o extinto programa Linha Direta mergulhou fundo nesse enigma e revelou relatos perturbadores. Agora chegou a nossa vez de revisitar os mistérios que ainda ecoam entre as paredes do Joelma. Eu sou Fabiana Escaco e você está no canal Quem Sabe Fala. Cemitério São Pedro, 1990, Vila Alpina, Zona Leste de São Paulo. Coisas estranhas acontecem neste cemitério. Você ouviu um grito? Deve ser alguém que está sofrendo. Luiz Nunes, o zelador do cemitério, tenta localizar de onde vêm os gritos. Eu, a senhora que estava aqui, mais um rapaz. Escutamos vozes pedindo socorro. E aí saímos aqui procurando, não achamos nada. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas fazendo umas orações lá embaixo. Aí conversei com as pessoas lá, ninguém escutou nada, ninguém viu nada. A senhora ouviu um grito? Grito? Não, não ouvi nada. Vocês ouviram alguém pedindo socorro? Encontrou alguém? Não vi ninguém lá embaixo, não. Mas alguém gritou por socorro, meu filho. Você tem que ajudar. Ela falou pra mim, você descobriu de onde veio aquele grito? Eu falei, eu descobri. Surpreendentemente, quando Luiz joga água nos túmulos, os gritos silenciam. Aí nós fizemos isso, começaram a jogar, graças a Deus agora acalmou. Para Luiz Nunes, os gritos saíam daqui, dos túmulos de 13 pessoas que morreram queimadas numa das maiores tragédias da cidade de São Paulo. O incêndio do edifício Joelma. Entre centenas de vítimas, esses 13 corpos jamais foram identificados. Elas morreram carbonizadas, né? Então elas pediram muita água. Os 13 corpos deram origem ao mistério das 13 almas. Um dos enigmas que até hoje rondam o edifício Joelma. O que você está prestes a ver agora é um compilado de várias reportagens exibidas pelo Linha Direta em 2005, uma época em que a televisão brasileira se permitia falar do inexplicável. Relatos de fenômenos paranormais, imagens perturbadoras e depoimentos que desafiam a razão
foram reunidos para contar uma outra face do incêndio que marcou o país. Queria ver, por exemplo, a psicografia da pessoa que não foi identificada e que ela se identificasse quem ela é. Boa noite. Começa hoje o Linha Direta Mistério, uma série de reportagens sobre fatos intrigantes e assustadores que a ciência dificilmente consegue explicar. Agora você vai entrar numa outra dimensão da história do edifício Joelma, na época um dos mais imponentes prédios de escritórios do centro de São Paulo. Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição. Alguma energia negativa tem. Segundo estudiosos do paranormal, locais marcados por tragédias costumam carregar o que chamam de estigma energético, uma espécie de impressão deixada pelo sofrimento intenso. No caso do Joelma, muitos acreditam que a tragédia de 1974 foi apenas a culminação de uma história muito mais antiga, como se o próprio solo onde o edifício foi erguido já carregasse em si a sombra de acontecimentos macabros que jamais foram esquecidos. Para tentar entender o que chamam de maldição, vamos voltar no tempo e investigar a história do lugar, onde hoje é o edifício Joelma. Antes existia uma casa. Nela vive o professor de Química Paulo Ferreira de Camargo. Então, esse poço fica ou não fica pronto? Tá quase, professor, tá quase. Amanhã a gente termina isso. Eu preciso que cave mais fundo, hein? Bem mais fundo, hein? Pode deixar, professor. Vai ficar do jeito que o senhor pediu. Eu acho que esse homem tá cavando um túmulo. Ele mandou fazer um mês antes um poço no fundo do quintal, alegando que precisava fazer pesquisas com água. Por isso, os vizinhos não estranharam muito, nem a própria família. Eu tenho foto dele aí tocando piano, na tranquilidade do lar, ainda quando os problemas não o afligiam. Paulo mora com a mãe e 2 irmãs. Boa noite, filho. Você já jantou? Filho, você tá bem? Mamãe, a senhora pode me ajudar aqui? Foi até o Paraná e passou um telegrama para ele próprio, alegando que houver um desastre e a família toda perecera. 19 dias depois, a polícia recebe uma denúncia e vai até a casa de Paulo. Professor, para que serve esse poço aí? Para as minhas pesquisas. Pesquisas? E por que o senhor não está usando o poço? Eu não precisava mais dele. O senhor tem recebido notícias da sua família? Notícias? A minha mãe e as minhas irmãs morreram no acidente de carro, seu delegado. Mas a polícia do Paraná não confirma essa história, professor. Eles dizem que não consta nenhum acidente com 3 mulheres mortas. Eles estão mentindo. O senhor viu o telegrama. Calma. Calma, tá tudo bem. Meus pêsames. O senhor se incomoda de me mostrar sua casa? A polícia tem 2 suposições para a motivação do crime. A primeira é que a família teria rejeitado uma namorada de Paulo. E a segunda, Paulo teria matado a mãe e as irmãs porque elas portavam graves problemas de saúde e ele não queria cuidar delas. Sua casa é muito fria. A respeito da viagem da sua família, ela viajou por quê? Foram visitar parentes, seu delegado.
parentes. Quantos quartos tinha a sua casa? O mistério da morte de toda a família nunca foi desvendado. E começaram a escavar o poço. Se encontraram os 3 corpos. No resgate dos corpos, um bombeiro morreu vítima de infecção cadavérica. O poço foi lacrado, mas a energia que emanava dele jamais se dissipou. O lugar ganhou fama de mal assombrado. Exatamente aqui nesse lugar ficava a casa do professor Camargo, no número 104 da Rua Santo Antônio. Em 1972, a casa foi demolida e construíram no lugar um prédio de linhas modernas para a época. O edifício Joelma. Eram 20 andares ocupados por escritórios de um banco. Nos 6 pavimentos inferiores ficava o estacionamento. Chegaram até a mudar o número do prédio, mas a maldição nunca foi esquecida. Permanece um registro, primeiro, de pessoas que sofreram muito e permanece também um registro de vultos que estão realmente se manifestando ou durante a noite, que as pessoas podem escutar ou através de gemidos dos vultos ou de barulhos. A comunicação com os mortos. Quando os relatos de presenças no Joelma tiveram início, uma história em particular ganhou contornos perturbadores. Entre as muitas vítimas estava Volquimar Carvalho dos Santos, de 21 anos. Mais de 1000 pessoas circulam pelo Joelma. Onde é o seu povo? Antônio, seu time não tá com nada, que vexame. E aí, o sobrinho está atrasado. Tô esperando a Volquimar. Tá falando nela? A processadora de dados, Volquimar, 21 anos, e o irmão Álvaro trabalham no banco que fica no prédio. Foi uma criança normal, graças a Deus, muito inteligente. Cursou o primário, o ginásio, formou-se em professora aos 17 anos. A família de Volquimar é espírita. Segundo a mãe dela, eles conseguem se comunicar com os mortos. E o cartão corria. A gente mentalizava, né? E ela dava as respostas. Com as letras do alfabeto formava a palavra. Eles sempre iam comigo ao centro espírita, kardecista. Então eles tinham uma cultura espírita. Sexta-feira, 8 da manhã, 23º andar. Se todo dia fosse sexta-feira como hoje, aí sim eu seria feliz. Mas eu tô louca pra chegar segunda-feira. Eu, hein, Volquimar, você deve estar maluca mesmo. Ai, mas por que segunda-feira, que é o Dia Mundial da Preguiça, hein? Na segunda-feira ela iria fazer a inscrição na USP, que havia passado. Porque ela queria fazer letras, né? Eu vou realizar meu sonho. Eu nem acredito. Eu sempre quis saber. Vai abandonar a gente, né, Volquimar? Você vai parar de trabalhar, Volk? De jeito nenhum. Ah, bom. Preciso ajudar minha família. Vou estudar à noite. Tá vendo? Parabéns. Você merece, viu? Merece ser a futura professora Volquimar. Meninas, estudem para a prova. Olha. 4 andares abaixo de Volquimar está a secretária Nádia Maria. Cafezinho? Nossa, o seu Adriano, seu madrugou, hein? Você teve algum pressentimento, alguma coisa assim? Foi muito gozado que minha mãe teve. Que a hora que ela acordou, me chamou, ela falou: eu acho que você vai casar com um médico. Que eu sonhei com você abraçada com 2 homens de branco. Aí eu saio, atravesso a rua, faço pra minha vizinha. Ela fala: não vai trabalhar hoje não, fica em casa. Pra gente bater papo. É um calafrio, uma coisa... Chegou a entrar de volta lá no prédio? Nunca mais. Para lidar com a perda prematura, sua mãe procura fazer contato e até mesmo Chico Xavier
envolvido no caso. Volquimar e as amigas não sobrevivem ao incêndio. Horas depois, o corpo de Volquimar é encontrado pelo irmão no Instituto Médico Legal. É minha irmã. Seja forte, meu amigo. É minha irmã. Ela não pode ficar assim. Ela não paga com o nome dela. Volquimar dos Santos. Álvaro não tem coragem de contar que a irmã está morta. Mas segundo a mãe dela, Volquimar reaparece. O Álvaro já me achou. Quer ver onde estou? Foi aí que ela me apareceu e falou: mãe, ele já me achou. Álvaro, você encontrou sua irmã? Não, mãe. Não encontrei. Quer ver como ele me achou, mamãe? Vem me ver. E me mostrou. Eu vi direitinho ela deitada, o nome. Eu não sabia que o Álvaro colocou, prendendo no sutiã, o nome dela. Mas lógico, eu não podia dizer o que estava acontecendo comigo, porque o colega dele podia dizer: essa velha tá maluca, né? Hoje se sabe que o nosso cérebro, ele tem áreas no interior do cérebro que podem gerar alucinações, até mesmo em pessoas normais. Valquíria, mãe de Volquimar, pede ajuda ao médium Chico Xavier para se comunicar com a filha. Ela desencarnou há muito tempo? A senhora está muito nervosa. Pode deixar. Faz 2 meses. Ela é uma das vítimas do incêndio do edifício Joelma. A senhora fique calma. Sua filha está bem. Segundo testemunhas, Volquimar, através de cartas psicografadas pela mão do médium, esclareceu como foi a própria morte e a passagem para a vida espiritual. E eu vi ela entrando na porta, chegou atrás do Chico, botou as mãos assim no ombro do Chico. Aí o Álvaro viu que eu estava chorando. Aí falou: a mamãe tá vendo a Volque. Pensou, né? Não falou nada. E eu também não falei nada pro Chico. Aí depois passou a reunião, aí o Chico foi e falou para mim: a Volquimar esteve aqui. Ela disse para a senhora procurar um cartão. Um cartão? Mas que cartão? Eu não sei do que ela tá falando. Um cartão que ela tinha me preparado. A senhora não sabe o que é? Deus, será que é o cartão do alfabeto que ela usava para se comunicar com os desencarnados? É, mãe. Volquimar marca a data para mandar a mensagem. A Volquimar está pedindo para a senhora ir no Chico Xavier no dia 13 de julho. Ela pediu que eu viesse hoje, dia 13 de julho. Volquimar vai se comunicar. Ela estava acompanhada do avô. Aqui nós temos a carta dela que foi transcrita para o jornal na ocasião. Então ela vai controlando tudo que se passou lá. Ela vai refletindo, contando. Querida mãezinha, meu irmão, a primeira bênção que peço a Deus é por nós. E a bênção que rege a querida mamãe, para que as forças não me faltem. Agora que tenho lápis, com o auxílio de meu avô, escrevo tudo. Atravessei com a prece no coração. E posso dizer, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado, impossível de ser sentido por nós, especialmente por mim. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, mas sim na margem da vida espiritual, que devemos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Lembrando de nossas preces e conversas em casa, procurei esquecer as frases de desespero que pronunciavam ao meu redor. Essa atitude de calma e aceitação me auxiliou
Me colocou na posição de ser socorrida. E me colocou na posição de ser socorrida. Isso aqui é interessante, porque quando as pessoas estão muito desesperadas, não há condição de você socorrê-las espiritualmente. Essa é a mensagem de sua filha. Ela assinou por 5 vezes, né, para demonstrar à mãe a autenticidade daquela mensagem que estava sendo recebida pelo médico. Eu nunca vi um caso como esse, foi o único mesmo. Em 1979, a história de Volkmar virou filme e durante as filmagens, algo inexplicável aconteceu. Volkmar é interpretada pela atriz Beth Goulart. Me ligaram falando sobre essa história. Eu falei, mas vocês vão fazer uma história que foi psicografada? Mas quem autorizou? A mãe autorizou? Eu falei, não, nós temos uma autorização da própria. Eu falei, como assim? Nós temos uma psicografia dela nos autorizando a fazer. Eu falei, eu gostaria de ver essa psicografia. E eu li a psicografia. E ela dizia uma coisa que foi o que me convenceu a fazer o filme. Ela dizia que se as pessoas envolvidas no filme fizessem o filme com uma bandeira de fé a todas as pessoas que encaram a morte como um fim e começam a partir daí a descobrir que a morte não é um fim, que é simplesmente uma passagem, que não só ela daria autorização, como ela estaria ajudando a todo o processo. Então, na verdade, quem me convenceu a fazer o filme foi ela, foi a própria. Quando eu contracenei com a Beth Goulart, eu senti assim, uma luz muito especial em volta dela. Ela é uma excelente, maravilhosa atriz, mas ali ela estava possuída por uma luz muito divina. Adriano, cadê o fone? Tô aqui, né? Durante as filmagens, outros fenômenos misteriosos ocorreram. Perfeito, vamos pro set, por favor. Atenção. Cuidado aí. Plateia, faz luz. Cuidado, não atrapalha aí. Ação! Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui! Calma! A gente precisa ficar calma! Calma, a gente vai morrer! Calma, o calor aí! Na filmagem, a cena da morte das personagens é registrada por um fotógrafo. Vai! Isso, vai! Tô louco pra ver essas fotos. Bora, não tem errados. A cena mais importante do meu filme você estragou, rapaz. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Os estúdios atrizes, que é isso aqui? Imprimiu rostos de outras pessoas junto com os atores. Aí eu fiquei possesso e mandamos ele embora. Testemunhas garantem. As fotos mostram rostos de pessoas que não estavam nas filmagens. Provou por A e mais B que realmente aquelas fotos não foram encavaladas. Nós reproduzimos o momento de morte de muita gente. E às vezes isso acontece com uma comprovação mesmo. São alguns fenômenos espíritas que acontecem com essa função, né? De comprovar a real existência de um mundo espiritual. Se você fechar um pouquinho nessa lateral aqui, você vai encontrar uma pessoa logo de cara. Então você vem aqui no vestido dela. Aqui, por exemplo, você vê uma criança nessa lateral aqui. A energia pode virar matéria, a matéria pode virar energia? Sim, em determinadas condições isso pode acontecer. E explicar, talvez, até muitos mistérios que a gente não consiga entender direito. As manifestações não cessam. Mesmo após a reforma do Joelma, que passou a se chamar Edifício Praça das Bandeiras, estranhos eventos continuavam acontecendo. Muita gente me admirou. Como é que você tem coragem de morar aqui? E eu senti um calafrio, um negócio, um arrepio mesmo, assim, uma friagem assim. Como que tinha alguém que estava se aproximando de mim, pegando em mim. Tava vestida assim, tipo de noiva, toda de branco assim. Tava bonita, bonita mesmo. Significa que, apesar de houve uma remoção muito grande arquitetonicamente de pintura, refizeram tudo, mas ainda a memória ainda está permanecendo ali. Trabalhou um rapazinho, motorista da perua, de carregar malote à noite.
Ele tava na rampa, umas 3 da manhã, por aí. E desceu uma loira e deu boa noite pra ele. Ele se assustou e nunca mais deixou a perua na rampa. Dizem que quando chama a gente pelo nome, a gente não pode responder. Porque dizem que ele tá chamando pra morte. Muitas vezes o que se chama de fantasma não é um fantasma, não é uma coisa que a gente vê assim como se fosse uma figura transparente, semi-transparente, ou como diz o próprio nome, fantasmagórica, né? Mas é uma sensação forte de que você tem uma presença no lugar. Ou você ouve ruídos estranhos, você ouve passagens de vento inexplicadas, coisas do gênero. Nesse caso, pode ser grandemente explicado por alucinações provocadas por sugestão. Muitas empresas que tinham escritório no Joelma abandonaram o prédio. 2004. Responsáveis pelo comitê de transição da equipe do prefeito José Serra passam a usar uma sala do prédio pouco antes dele assumir a prefeitura de São Paulo. Por prevenção, eles chamam uma monja budista para purificar o local. Ao adentrar no elevador, senti muita necessidade da iluminação de Buda. Por favor, senhora. Eu acho essa história de fantasmas uma bobagem. Pra mim, quem morreu, morreu. A vida é um círculo, senhor. Não é que morreu, acabou. Ela continua. As pessoas que morreram aqui morreram com muito sofrimento. E este sofrimento, segundo o ensinamento, se não se faz as orações, ou se não tenta se elevar através de orações, este espírito, esta alma, ela continua no local. Ué, mas essas almas não tiveram tempo de ir embora? Já se passaram mais de 30 anos. Bom, agora nós vamos orar segundo os ensinamentos de Buda, para que elas consigam o mais rápido possível a reencarnação iluminada. Senti realmente a necessidade de orar e muito. Frio aqui, né? Nossa, o ar-condicionado tá ligado, será? Não tem ar-condicionado. O prédio está vazio. Então que frio é esse? Não sei. Lógico que a gente não consegue identificar um por um os espíritos, mas a gente nota dentro da religiosidade, já que a gente acredita, né, na vida pós-perda da matéria, ou seja, a existência do espírito. Você ouviu alguma coisa? Eu não tô gostando muito daqui não, hein? Parece uma música tocando. A senhora viu uma moça, não viu? Com certeza. Senti os espíritos, vários, não só um, dois. E fiz uma oração pedindo a iluminação de Buda para aquele local e para os espíritos, que eles consigam o mais rápido possível a reencarnação iluminada. É por isso que em certos lugares, em certos determinados pontos telúricos, existe muito acidente de carro ou certos acidentes específicos de crimes ou de outros casos de incidentes que ocorrem e que a gente não sabe por quê. Este é o cemitério de São Pedro, no bairro de Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Aqui centenas de pessoas vêm rezar pelos 13 mortos que nunca foram identificados no incêndio do edifício Joelma.
São as chamadas 13 almas. A capela foi construída pelos fiéis. E as placas que cobrem os jardins em torno dos túmulos são a prova de reconhecimento das graças alcançadas. Segundo o zelador, as pessoas que vêm rezar aqui acreditam que essas 13 almas são capazes de fazer milagres. Muita gente pede de troca de carro, que perdeu o carro, pede que foi roubada. Pessoas acham o carro inteiro sem mexer em nada. São pedidos de casa própria que as pessoas conseguem. Então o pessoal vem e joga água sobre as campas todinha. A explicação para isso da neurociência, para isso é muito simples. O nosso cérebro, ele tem uma tendência enorme de ser supersticioso. Então, a pessoa que fez um pedido para as almas e teve esse pedido foi atendido, quer dizer, ele ocorreu realmente, ela tende a acreditar que houve uma relação entre pedido e recebimento, quando na realidade não houve nenhum. Tem as 13 almas comigo direto. Tem qualquer coisa que for acontecer de alguma coisa de ruim que for acontecer, ela sempre me avisa. A vida é um círculo. A morte não é o fim. É apenas uma porta, às vezes entreaberta, esperando que alguém ouça, que alguém responda. E você? Acredita que lugares possam carregar estigmas tão poderosos que jamais os abandonam? Adoraríamos ouvir sua opinião. E se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu hype que nos ajuda muito. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal mais sobrenatural do Brasil. Esperamos vê-los em breve. Até lá!